Na aula de hoje, trataremos de frameworks para jogos em HTML5 e JavaScript. O desenvolvimento de jogos em JavaScript é uma opção que vem crescendo e que consiste basicamente em você programar diretamente numa linguagem JavaScript que hoje permite que você desenvolva jogos com razoável sofisticação. Diferente, por exemplo, de desenvolver em Unity, Unreal e outras plataformas e a plataforma gerar o código para você ao final. Eventualmente, algumas dessas plataformas, inclusive, permitem que o código final seja gerado em HTML5 e JavaScript, enquanto outras produzem outros tipos de solução para publicar o seu jogo. Mas você tem a opção de utilizar essas linguagens diretamente na programação, seja de uma forma isolada, seja utilizando bibliotecas, frameworks que realizam uma série de atividades. Qual a vantagem disso? Uma vantagem que para nós é particularmente relevante é o fato de que assim você tem uma oportunidade melhor de aprender o que funciona internamente na programação do jogo. Muitas vezes, do ponto de vista didático, talvez valha mais a pena você ter um pleno domínio de como programar desde o início um jogo, primeiro sem usar nenhuma biblioteca, depois utilizando bibliotecas, frameworks prontos, e nós vamos rapidamente mostrar alguns deles, para então realmente partir para um desenvolvimento profissional em Unity, Unreal, outras ferramentas que permitem a geração de jogos de uma forma mais automatizada. Isso permite que você entenda melhor o processo do ponto de vista de programação da construção de um jogo. Além disso, a programação direta em HTML5 e JavaScript, com ou sem frameworks, também é uma alternativa utilizada profissionalmente. Alguns jogos podem ter isso como uma alternativa mais adequada para seu desenvolvimento. Entrando aqui no site da Alphamídia, nós já temos uma série de links de frameworks. Em geral, sua documentação é em inglês. Alguns são de mais fácil uso, alguns são mais complexos. Vale a pena visitá-los para começar a se ambientar com o tipo de exemplos, até o tipo de site, o tipo de tutorial e ao longo do treinamento, à medida que você vai evoluindo, tanto no conhecimento de lógica de programação, quanto de JavaScript, quanto de frameworks, você pode começar a se arriscar a testar, utilizar, experimentar com alguns desses frameworks. Ao longo do curso, nós vamos ver alguns deles, nós vamos trabalhar com alguns deles, nós vamos desenvolver jogos em alguns deles. Phaser, por exemplo, nós podemos entrar aqui nesse link, é uma biblioteca relativamente sofisticada, relativamente ampla para jogos 2D. Podemos entrar aqui, por exemplo, nos exemplos, só para ter uma ideia da amplitude do que ele tem. Observem aqui à esquerda uma série de informações, por exemplo, sobre arcade physics, quer dizer, a física dos jogos de arcade. Ele tem recursos, por exemplo, de controlar o movimento da nave para acelerar até um determinado ponto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no exemplo que ele mostra, nós temos um controle de uma nave num jogo típico de asteroides, e vocês podem ver que, ao contrário de um simples movimento de ir e parar quando você pressiona a seta, ele na verdade faz uma aceleração e uma desaceleração. Uma aceleração e uma desaceleração. Isso diretamente implantado através da biblioteca. Pode-se fazer isso diretamente em JavaScript, só que já estando pronto você pode aproveitar. Áudio, por exemplo, ele tem uma série de controles específicos de áudio que já são pensados para situações típicas de jogos, fazer um loop, pausar e resumir um tipo de som, um áudio vinculado a um sprite, a um desenho específico, a um personagem específico. E assim, há vários recursos aqui. Nós temos bibliotecas bem mais simples, bibliotecas que às vezes são específicas para uma categoria de jogos. Por exemplo,
Algumas plataformas são específicas para certos tipos de jogos. Por exemplo, Melon.js se coloca como uma plataforma lightweight, ou seja, uma plataforma mais leve, e ela é focada numa construção a partir de tiles, a partir de azulejos, montando o cenário com elementos. Fica mais claro entrando num exemplo, por exemplo, um tutorial aqui. Nós temos a montagem da estrutura do jogo com partes de elementos que você vai construindo um cenário. Esse tipo de framework é bastante voltado para a construção daqueles jogos chamados jogos de plataforma. Outros frameworks são, por exemplo, voltados para o uso de 3D no JavaScript. Observe o treejs.org. Navegando por alguns exemplos dele, podemos observar que é uma plataforma bastante diferente, cujo foco dela é na construção de animações 3D e desenvolvimento de jogos dessa forma. Pode-se ver que ele tem uma série de recursos. Inclusive, ele aqui coloca geometria Minecraft. Ou seja, nós já temos aqui uma plataforma para quem quer criar algum tipo de jogo ao estilo do Minecraft. Isso tudo está sendo implementado aqui na plataforma em JavaScript. Se vocês tiverem interesse em desenvolver num JavaScript, numa versão que rode mobile web, algum tipo de jogo que utilize um tipo de cenário, um tipo de estrutura semelhante ao que o Minecraft faz, é uma opção talvez que seja viável para trabalharmos. Resumindo, trabalhar com JavaScript programando diretamente na linguagem é uma boa opção de aprendizado. A linguagem é bastante flexível e vocês vão encontrar inúmeras plataformas, inúmeros recursos e frameworks e bibliotecas que permitem a vocês acelerar o trabalho e desenvolver, dependendo do tipo de necessidade, do tipo de jogo, do tipo de tempo que vocês têm para aprender a dominar a plataforma, o tipo de necessidade que vocês têm no desenvolvimento, mas do ponto de vista didático, estudar uma, duas, três plataformas, desenvolver um, dois jogos, é bem interessante porque vai ampliar o horizonte, vai ampliar a forma como vocês entendem que tipos de recursos existem, que tipos de cenários existem, de que forma nós podemos trabalhar a construção de jogos. Ao final, é bem possível que vocês, ao trabalharem profissionalmente, se especializem em um tipo específico de opção de desenvolvimento de jogos. Talvez vocês se tornem desenvolvedores na linha de produção de determinados jogos em Unity ou em Unreal, como eu mencionei. Ou pode ser mesmo que vocês se especializem na área de desenvolvimento dos personagens, criação dos cenários, teste de jogos, mas é interessante, do ponto de vista didático, conhecer um pouco mais o que está por trás, como é a mecânica, como é a lógica do desenvolvimento do software em si do jogo.